sem mais delongas, queria apresentar para vocês o diretor de novos negócios e inovação do maior grupo de beleza do mundo, que dispensa apresentações, que é a L'Oréal. Guilherme, vem para cá, por favor. Obrigado. Fica à vontade, por favor. Olá, olá. Me sentindo muito importante. E, ó, essa primeira fileira aqui, ó, cheio de gente famosa. Só influencers. Só influencers. Guilherme, obrigado pela tua participação. Essas aqui são as perguntas que a L'Oréal aprovou. Super compliance e tal. Vou jogar fora. E vou pegar as minhas aqui e a gente vai conversar. Empresa grande tem disso, né? A gente é bem reguladinho. Tá aqui meu chefe que não me deixa mentir. Oh, o chefe tá aqui? Tá aqui. Eu vou tentar me comportar aqui, então. Tá bom, eu também. Tá aqui a tua caneca, presente para você. Tem água de verdade. Água de verdade. É. A minha ninguém sabe o que tem, mas que a gente vai ficando soltinho no final do dia já, né? Já passou não passou das 5 não, mas já dá. Guilherme, apresenta você pra gente e fala um pouquinho do Grupo L'Oréal, pra galera entender do que nós estamos falando aqui. Tá bom, então, meu nome é Guilherme Heller, eu sou diretor de novos negócios e inovação na L'Oréal Brasil. A L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, então ela é um grupo com mais de 36 marcas. Aqui no Brasil a gente trabalha com mais de 20 marcas. E provavelmente a maioria de vocês não sabem todas as marcas com as quais a gente trabalha, então eu até trouxe um videozinho aqui, né, um recurso audiovisual para poder me ajudar. Mas é uma empresa que é muito focada em inovação, em desenvolvimento. Então a história da L'Oréal nasce de inovação de produto. E hoje aqui é um prazer estar aqui para falar com você, porque a gente acredita de verdade que a gente está inovando a forma de vender beleza através do WhatsApp, através do que a gente chama dentro de casa do Conversational Commerce. Então, se a produção permitir, eu vou pedir só para eles soltarem o vídeo aqui para poder contar um pouquinho mais de quem é a L'Oréal. E aí acho que a gente fica na mesma página. Bora lá, vídeo lindo, eu já vi. Coisa linda. Ó, vale. Obrigado pelas palmas, apesar de não ter sido eu quem editou o vídeo. Mas eu vou levar para contar para o pessoal lá dentro de casa. Guilherme, orgulho imenso atender o Grupo L'Oréal. Acho que essa preocupação que vocês têm com o mundo, com o planeta, sensacional. Obrigado pela parceria. Queria que você contasse um pouquinho aqui, o pouco que eu conheço do varejo de beleza,
é uma venda muito relacional, né? E do muito que eu conheço de e-commerce dos últimos 30 anos aí trabalhando com e-commerce, o e-commerce não traduz esse relacional tão bem, né? Como que o WhatsApp encaixou ali na L'Oréal? Conta pra gente. Essa foi de verdade o que a gente chama do nosso sweet spot, né? Porque, de fato, o mercado de beleza no Brasil, ele é muito relacional porque a gente tem dentro do mercado, a L'Oréal hoje é líder no e-commerce, né? Então, nas vendas online, a gente assume essa liderança. Mas no mercado total, não. Isso acontece porque, todo mundo deve saber, tem 2 grandes players, né, que são Natura e Boticário, que fazem a maior parte da venda deles acontecendo uma venda porta a porta, né? Através da venda direta com a indicação, com a relação de alguém. E muitas das categorias, estou falando aqui, eu estou vendo umas cabecinhas mexendo, né? E muitas das categorias são desenvolvidas através da indicação, né, de uma revendedora que entende sua necessidade, que faz uma recomendação. E quando a gente vai para o e-commerce, e a gente conversa muito, a gente faz muita pesquisa com os consumidores, a gente escuta desses consumidores que, apesar deles reconhecerem que o e-commerce é onde eles têm a maior gama, a maior oferta de produtos, não tem essa indicação, não tem essa personalização, não tem esse calor humano, esse toque. E é justamente nesse lugar que a gente começou a desbravar e a conectar o WhatsApp para poder gerar esse valor que antes estava faltando ali dentro do canal online. Como é que começou o WhatsApp da L'Oréal? Quando que começou e como que vocês, num grupo tão grande, deve ser super difícil de começar projetos de inovação assim, né? Como é que a coisa começou e como é que ganhou tração? Então, essa história bonita é a história estratégica do momento que a gente está agora, né? Mas como começou? Através da necessidade. Então, provavelmente, quando outros tantos que passaram por aqui, começou na pandemia. Então, na pandemia, a loja fechada, a gente tinha BAs, que a gente chama, né, nossas Beauty Advisors ou dermoconsultoras, que estavam trabalhando em farmácia e estavam fechados, não tinha como fazer. E, de forma bastante manual, a gente tentou utilizar um recurso que elas tinham, que era a agenda delas, e, obviamente, a competência delas para poder fazer indicação. A famosa agenda do vendedor, né? A famosa agenda do vendedor. Então, para poder movimentar esse tema. Então, começa da necessidade. Só que a grande virada que a gente fez é que a primeira foi quando as lojas começaram a reabrir, a gente buscou trazer um pouco de otimização para esse processo. Então, a gente trouxe essa venda para dentro de casa. Então, a gente trouxe para dentro do que a gente chama hoje das nossas e-Beauty Advisors. Então, a gente tem um time de Consumer Care que pode interagir com essas pessoas. E aí, a gente começa a centralizar. Então, ali foi um movimento de otimização. Mas, de fato, onde a gente bota muita gasolina, e é o momento que a gente se encontra agora, foi o momento do início desse ano, quando a gente faz a gente chama de uma POC, né, de uma Proof of Concept, onde a gente, de fato, reuniu as divisões. Então, hoje aqui, vocês viram, eu não sei se eu errei o número, eu falei 36 marcas. Não sei se era 36 que apareceu aqui, mas são 36 marcas do grupo divididas em 4 divisões, separadas em 4 divisões, e a gente tinha essas operações acontecendo totalmente não conectadas. E o que a gente fez no início do ano foi conectar, integrar essas operações e, de fato, organizar uma forma de tratar o WhatsApp muito mais como um canal. Então, nesse momento, a gente para só com uma visão de otimização e a gente vai com uma visão mais transformacional de como que a gente opera, de fato, esse negócio e como a gente assume esse negócio como um canal. Quais marcas hoje estão com a Omnichat, com o WhatsApp? Hoje a gente tem 4 sites trabalhando com vocês. Um site é Segredos de Salão, e aí dentro de Segredos de Salão a gente vende Kerastase, L'Oréal Professionnel e Redken. Coisa para o profissional de salão. Para o profissional de salão. Então, são produtos focados no profissional de salão, mas a gente está atendendo o consumidor final, que está entrando lá e que está comprando. Que legal. A gente tem um outro site que se chama Derma Club, que também é um clube, né, focado em dermocosméticos. Então, ali a gente tem La Roche, Posay, SkinCeuticals, CeraVe e Vichy. A gente tem o site de Lancôme e a gente tem SkinCeuticals. A gente tem um site só de SkinCeuticals. Ainda bem que tem a galera para ajudar a gente aqui, né? Foi bem aliado. Então, hoje a gente tem 4 sites e 8 marcas. E Guilherme, o WhatsApp funciona igual para todas essas marcas ou é diferente? Não, é diferente. Do ponto de vista técnico, é similar, né? Mas do ponto de vista de necessidades, é bem diferente. Então, tem categorias que a gente tem uma necessidade muito maior de recomendação, de interação, de explicar, né? Vender um dermocosmético é diferente do que vender um perfume. Então, eles têm as suas especificidades quando a gente fala do shopper. Isso, obviamente, muda quando a gente está falando de como que a gente divulga o WhatsApp, né? Então, quando a gente pensa em promoções, quando a gente pensa em, sei lá, calendário de ativações para falar de WhatsApp, mas também muda no dia a dia no que a gente está falando de jornada.
Então, se eu vou vender um dermocosmético, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a sua pele. Né? Para vender uma fragrância, tudo bem, eu posso querer saber a ocasião, mas não tem essa complexidade toda. Então, a gente precisa adaptar, sim, o nosso approach para as diferentes marcas. Legal. E você acha que a diferença do uso do WhatsApp é para o público mais A, produtos mais caros, produto mais barato? Ou qual que é o ICP, assim, o que muda? O que muda hoje, pensando em custo, apesar de não ser um custo tão alto, né, de operação, é que quanto mais caro for o nosso item, maior vai ser o nosso retorno, né, porque vai rentabilizar. Mas acho que não. Quando a gente olha hoje para o consumidor brasileiro, e principalmente focado em beleza, né, o Brasil tem a maior penetração de WhatsApp, né, o segundo maior número de usuários do mundo, vocês sabem disso muito melhor do que eu. E quando a gente fala para beleza, o WhatsApp hoje ele já é um canal consolidado. Então, pós-pandemia, ele se tornou hoje quase tão relevante quanto o e-commerce. Claro que o checkout não acontece ali, porque a gente não tem esse checkout no WhatsApp. O Guilherme Horn ainda não liberou para a gente fazer isso. Está quase. Está quase já há mais de um ano, mas está quase, estamos esperando. Mas o consumidor passa por ali. Então, quando ele está comprando beleza, ele está usando o WhatsApp. E isso quase que na mesma proporção do que a gente vê de venda online. Então, para mim, é menos uma questão geracional, porque é isso, a penetração em quem está utilizando o smartphone é altíssima, né? E aí no smartphone a gente está falando de todas as gerações. Vamos fazer duas perguntas aqui, só para testar a nossa teoria. Quem tem o WhatsApp aqui? Quem é cliente da L'Oréal aqui? Ó, temos mais gente para a gente recrutar aqui, ó, tô olhando. Ó, tem uns 3 ali que nós precisamos conversar depois. Ô, Guilherme, eu gosto de falar muito todo mundo gosta de contar o que deu certo, e logo eu te pergunto o que deu certo. Quais foram as coisas... Né? Cara, nada mais legal. Eu prefiro aprender com o erro dos outros, sempre, né? E assim, o que você consegue dividir com essa galera aqui, das coisas que vocês testaram e que deu errado, e que isso aqui não funcionou, adapta? Vou dividir algumas aqui. Antes, acho que só para garantir que, enfim, como a gente está estruturado e como a gente enxerga o WhatsApp, porque aí ajuda a entender os erros também. O WhatsApp é muitas coisas, né? Uma coisa é o aplicativo por si. Então, tem um aplicativo. Mas quando a gente pensa no WhatsApp como negócio, ele pode ser um canal de marketing, e aí como canal de marketing, ele é um lugar que me permite fazer uma segmentação e passar algum conteúdo para o meu consumidor. Ele pode ser um canal de consideração, então aqui a gente estava falando de beleza, eu estava falando de dermocosméticos, né? Então eu consigo interagir, eu consigo ter conversas e explicar algo que eu preciso. E ele pode ser um canal de venda, né? E como canal de venda, ele existe até sem o e-commerce, porque o checkout poderia ser em outro local. E aí eu estou falando de venda mesmo. O grande aprendizado que a gente teve quando a gente começou a SAPOC do início do ano foi, de fato, reconhecer esses 3 papéis. E aí, quando a gente reconhece esses 3 papéis, a gente começa a se empolgar. E aí vem os erros. Então, o primeiro erro é a gente tem que segmentar uma audiência para fazer uma conversa quando a gente inicia essa conversa. À medida que a gente começou a segmentar e começou a vender, a gente começou a segmentar menos. E a gente começou a fazer disparos maiores. Tá funcionando? Claro que não. Não funciona, porque a gente deixava de ser relevante. Mas a lógica que funciona para cá não é diferente da lógica que funciona para CRM, para e-mail, nem tudo, né? Mas fizemos disparos, pagamos para a meta ficou super feliz, a Ana está aqui, lá, recebeu o bônus. Agradece, ganha bônus. Disparos, mas a gente não vendeu no final do dia. Então, esse é um clássico que eu acho que todo mundo acaba passando. Tem um outro também, que hoje as nossas vendas, elas podem ser... a venda ela pode ocorrer de forma autônoma, então o consumidor ele pode terminar a venda ali pelo bot, ele vai para o site, pelo disparo vai para o site, ou ele passa pelo BA. Não necessariamente a gente lembrava de alinhar sempre com o BA o disparo que a gente ia fazer. E aí, às vezes, a gente fazia um disparo de volume alto quando eu não tinha BA atendendo. O PA é o... A BA, desculpa, é o nosso Beauty Advisor, é a pessoa que está ali interagindo. Então, assim, é a coisa óbvia, mas que acontece... Porque à medida que você vai tentando colocar mais tração como canal de venda e você quer dar mais tração, não necessariamente essas coisas conversam. Então, a gente viu o nosso tempo médio de espera ficar super alto. E aí a gente entende que tem uma oportunidade ali de otimização. E mais o quê? Deve ter mais algumas coisas aí que a gente foi errando e descobrindo no... Cara, para mim, assim, a L'Oréal é um super case de conversão. E eu acho que, se eu estiver errado, pode me corrigir. Essa Beauty Advisor, eu testei, eu comprei, compro.
E elas estão muito bem preparadas, assim, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que vocês fizeram para treinar essas pessoas, porque, cara, é um produto difícil de comprar. Alguns são, e alguns são caros, né? Sim. É um vidrinho que custa R$ 400. E dá medo de comprar coisa errada. E, poxa, o pessoal atende tão bem assim. E se você puder falar um pouquinho de conversão, né, desse canal. E aí já falando, então, conectado um pouco com o que a gente foi aprendendo, né? Tem algumas coisas que ajudaram a gente a melhorar a conversão e alavancar a conversão hoje. Hoje a nossa conversão ela é pelo menos 8 vezes maior do que a conversão do D2C quando eu tenho um consumidor interagindo com o WhatsApp, interagindo com a minha BA. Então é super alto e super relevante para a gente. Aí está comparando com e-commerce. Com o meu e-commerce. Então é pelo menos 8 vezes maior sempre que esse consumidor passa por ali. E aí alguns aprendizados que a gente tem para poder alavancar essa conversão, né? Um é treinar essa pessoa. E aí a gente investe bastante em treinamento, é bastante frequente. Até porque quem trabalha com um time de atendimento sabe que tem uma rotação alta, né? Às vezes é difícil essa pessoa ficar lá muito tempo. Então a gente precisa fazer treinamento constante. Semanalmente a gente tem reuniões para poder acompanhar a qualidade do que teve de interação ali. Um segundo ponto que ajuda muito a conversão são as integrações sistêmicas. E esse dá mais trabalho, porque isso entra na fila de backlog, né, de tecnologia. A Mármara está até rindo aqui, que ela cuida da fila lá de tecnologia para o e-commerce. Mas quando a gente acerta a mão na integração, a gente melhora a experiência do consumidor, para ele conseguir fazer uma compra ali muito mais fluida, porque consegue pegar informação, consegue ter o carrinho compartilhado, eu facilito a vida da minha Beauty Advisor, eu facilito a vida do meu consumidor. E quando eu integro isso com o meu sistema de CRM, eu acerto o timing. Então, eu mando a mensagem na hora correta. Então, você está falando de conversão e eu vi que uma das conversas que vocês tiveram mais cedo foi de carrinho abandonado. O tema era carrinho abandonado. É a melhor jornada que provavelmente todos os e-commerces vão ter. É essa porque você acerta o momento fundo do funil, né? O cara já está ali, já colocou o produto, então, e você vai para uma ferramenta que é a de WhatsApp, que tem uma entrega e um engajamento muito maior do que o do e-mail. O que vocês têm de taxa de conversão para carrinho abandonado, Guilherme? Olha, eu não vou abrir dados exatos assim, mas eu posso te falar que a gente já fez ações que a taxa de conversão para carrinho abandonado passou de 50% em algumas ações nossas. Recupera 50% do que foi deixado no carrinho. Que a gente coloca. A produção colocou aqui um slide de uma... Acho que foi uma campanha que vocês fizeram. Não, esses são mais dados médios, né? Então, hoje a gente está rodando uma média de 100 mil conversas, 100 mil conversas por mês. Por mês. Nos 4 e-commerces, né? Os D2C são os nossos e-commerces, a gente vê aumento desse ticket médio. E, principalmente, o indicador aqui de baixo, né? Que a gente chama do Consumer Satisfaction, ele é 4,9 de 5. Então, a gente está gerando valor para esse consumidor. O que, para a gente, é super importante, né? Porque não adianta a gente partir da visão estratégica, conseguir gerar receita e não gerar valor. Então, a gente gera valor para esse consumidor. Quando a gente fala de frequência, a gente já vê a frequência chegando a quase duplo dígito, né, acelerando quando a gente compara com o resultado do e-commerce. Então, tem bons aprendizados aqui para a gente. Legal. Ticket médio maior também no canal do que no e-commerce. Porque exatamente permite essa interação humana, né? Então, eu consigo fazer o upsell, consigo fazer cross-sell. Então, é uma ferramenta que permite a gente trabalhar essas técnicas com bastante fluidez. Ô, Guilherme, a gente tem falado bastante aqui de custo de campanha de click to WhatsApp, custo de campanha de meta, marketing messages, e o tipo de campanha que vale a pena fazer e não vale, porque não é um canal grátis, né? O que você consegue dividir do que vocês testaram, do que, putz, isso converte bem, tem ROI bom, e como que foi medir isso? Porque acho que a mensuração de quanto eu estou investindo, quanto eu estou vendendo é super desafiadora, né? A mensuração não é fácil, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente trabalha até hoje lá é reconhecendo que o WhatsApp são essas 3 coisas que eu falei, né? Um canal de marketing, um canal de consideração e um canal de venda. A gente passa a olhar a mensuração tanto em last click quanto o que a gente chama de efeito assistido. Porque uma venda nossa demora algumas horas. E muitas vezes a pessoa termina a venda sem pegar o último link ali pelo WhatsApp, mas compra exatamente o que estava naquele carrinho do WhatsApp ali que a gente tinha mandado. Então, a primeira coisa, né, que já traz um primeiro complicômetro aqui é essa questão de como que a gente mensura, porque a gente pode estar falando só de last click, mas a gente pode estar falando de venda assistida também.
E a segunda... E a venda, desculpa te interromper, mas a venda assistida, vocês estão olhando um período... Hoje a gente olha um período de 2 semanas. Se em 2 semanas conversa. Ele conversou com uma Beauty Advisor, atribui aquela venda a uma... Também, mas até isso a gente está refinando, tá? Então, hoje a gente usa como mercado, como o que a gente vinha usando, mas até esse número a gente vem refinando. Porque para a gente é um aprendizado também, né? Você estava falando de teste ou de campanha, a gente testou muitas coisas, assim. Então, vou chegar na parte de mídia, mas a gente testou o botão do WhatsApp, o banner que a gente... Né, se eu tiro o botão, se eu boto o banner... No site, se diz? No site. A gente testou ferramentas de consideração. Então, tem um teste que a gente fez que é super bacana. Né, eu estava falando aqui de venda direta, né? E a venda direta compra na revista, e hoje em dia essa revista está digitalizada. Então, a gente criou uma revista nossa digitalizada com os nossos produtos. E a gente viu um CTR, né, que é um click-through rate, de mais de 50%. Então, as pessoas, de fato, interagindo e engajando ali. Então... eu acho que era o quê? Era QR Code ou era Não, link? era revista mesmo. Link. Dentro da conversa eu consigo mandar uma revista, você começa a interagir com essa revista, você consegue botar os produtos no carrinho dentro dessa revista e depois esse carrinho, quando você finaliza, vai para o meu site para finalizar a compra. Então, bacana. De fato, a gente foi testando muitas coisas, assim como a gente testa a mídia também. E aí eu acho que o grande desafio, né, não existe ROAS óbvio, né? Eu acho que o mais óbvio é o carrinho abandonado. Aí, fora disso, a gente pode ter jornadas que a gente chama de compre de novo, ofereça também. Mas o grande desafio é entender a questão da segmentação e do momento. Então, né, vou falar muito o que a gente não fez. Mas queria eu ter feito alguma... E nem sei se eu poderia, tá? Provavelmente a marca não deixaria. Mas La Vie est Belle é a fragrância premium mais vendida do Brasil. E é de Lancôme. E é nossa. E na estreia da Barbie, a gente não fez barulho nenhum de La Vie est Belle com Barbie, porque a gente não tem o direito autoral disso. Mas, assim, se tivesse feito, provavelmente teria vendido pra caramba. Uhum. Então, numa ação dessa, fosse mídia, né, na meta, fosse disparo para minha base, fosse o que fosse, provavelmente a minha chance de sucesso seria super alta. Então, acho que é achar esse ponto ótimo de segmentação, timing e oferta. Ô Guilherme, todo esse cuidado que vocês têm com o treinamento dessas Beauty Advisors versus IA generativa, avanços de ChatGPT e... Você acha que agora a inteligência artificial chegou no momento em que a gente vai conseguir substituir um pouco do humano aí ou não acho que não é por aí o caminho? Não, eu acho que, e falando aqui até em nome da L'Oréal, do que a gente acha como empresa, né? Primeiro ainda tem muitas incertezas quando a gente fala de AI, né? Então tem incerteza de direito autoral, tem incerteza de bias, né? Então, né, o que ele vai gerar ali quando a gente fala de generativo e ficar tendo vieses. Tem questão de sustentabilidade, então, né, para o Large Language Model funcionar, cara, consome energia pra caramba. Tem questão de deepfake, que a gente começa a ver, né? Então, a propaganda lá da Elis Regina, que ele é um deepfake, foi feito para o bem lá na propaganda, mas pode ser feito para o mal. Então, tem várias incertezas e a gente está consciente e estudando isso. Então, esse é um ponto. Mas, por outro lado, a gente está super animado para explorar pelo menos 3 vias, que é tudo que a gente pode gerar de text-to-text, de text-to-image e de text-to-voice. Então, aqui a gente está falando de como que a gente pode, né? Se eu falo de text-to-image, toda a parte de criativos, toda a parte de criação de arte, como é que eu posso explorar. Se eu estou falando de texto para texto, toda a parte até de WhatsApp, mas principalmente de SEO e conteúdo que eu posso estar criando para o online, e de text to voice, como que eu conecto isso com o WhatsApp. Então, se eu estou falando de gerar relacionamento humano para poder vender beleza, muitas pessoas gostam de mandar áudio, né? Não necessariamente gostam de receber, mas seria ótimo se eu conseguisse entregar esse lead mais qualificado para a minha BA. Porque uma certeza que a gente tem é que não vai substituir. Não sei se em algum momento longínquo, mas hoje não. Mas a gente acredita muito que pode potencializar. Então, eu deveria conseguir ter uma produtividade muito maior por Beauty Advisor do que a que eu tenho hoje. Vou dar spoiler, então, pode? A gente está lançando, agora está em piloto ainda, mas a gente está lançando 2 testezinhos de IA para testar a aceleração do vendedor na ponta. O primeiro é pegar o áudio do consumidor
e transcrever para texto para o vendedor não precisar escutar o áudio. Eu vi algumas conversas de vendas em que é áudio, 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 áudio. Você olha a conversa e fala, cara, o único jeito de eu entender essa conversa aqui é eu escutar todos os áudios. Então, a gente está usando inteligência artificial para transcrever e a gente está usando inteligência artificial porque é muito comum o vendedor, no dia seguinte, tá retomando uma conversa de 2 dias atrás e já falou com 30 outras pessoas, não lembra. A gente está usando inteligência artificial para resumir a conversa e entregar para o vendedor dizendo, ó, isso aqui é o resumo dessa conversa aqui. Esse é o ponto, né? Como que potencializa esse trabalho dele. Né? Spoiler, tá super convidado para testar. Um projeto da L'Oréal que eu acho sensacional é o WhatsApp Day. Queria que você contasse para essa galera aqui um pouco o que é o WhatsApp Day. O pai do WhatsApp Day está aqui, o Thiago, e eu acho que o WhatsApp Day nasce, né? Vou voltar, estou sendo repetitivo, mas enfim, de forma estrutural é como que a gente se organiza, né? Quando a gente reconhece o WhatsApp como um canal, a gente entende que ele precisa ter composto, ativação e calendário próprio. Então, quando eu falo como canal, essa pessoa não está necessariamente navegando no meu e-commerce para poder ver o que eu tenho de oferta. Então, o WhatsApp Day, ele nasce dessa certeza de que o WhatsApp é um canal, que eu começo muitas conversas, então eu segmento minha base, pego quem tem opt-in e faço disparos de campanhas. Então, eu faço muito dessas campanhas ativas. E uma dessas campanhas que a gente fez foi essa do WhatsApp Day. Então, a gente cria um dia do WhatsApp, onde a gente veste o nosso e-commerce de WhatsApp. A gente fala com quem não está no e-commerce, mas a gente fala com quem está no e-commerce também, levando para esse canal, que é o canal de WhatsApp. E os resultados são super bacanas, né? Obviamente, a gente consegue alavancar a conversão, a gente consegue acelerar a receita. É um evento para a gente, um mini evento que a gente tem dentro do e-commerce, mas que a gente consegue levar para o canal do WhatsApp. Não, muito legal. E o que você pode contar para a gente um pouco da visão de futuro desse canal? Assim, aonde você acha que a gente consegue chegar explorando o WhatsApp, explorando o Instagram, mídias sociais? Eu acredito que hoje o grande desafio que a gente tem mora no final da jornada, né? Então, hoje o WhatsApp ele navega muito bem por quando a gente pensa num funil de conversão, né? Ele navega muito bem por todas as etapas do funil. Mas quando chega na jornada hoje, a gente tem uma ruptura. A gente tem que tirar essa pessoa dali, tem que levar normalmente para um site. Então, eu acredito muito que o futuro mora em como que a gente vai conseguir integrar melhor ou o e-commerce ou o varejo do offline mesmo nessa experiência de compra. Porque isso tende a deixar muito mais fluido. E quando isso acontecer de fato, eu vou ter pessoas que não vão estar comprando no e-commerce, que vão estar afirmando que compraram por WhatsApp e, de fato, que não vão ver nenhuma tela do e-commerce, sabe? Então, quando a Meta fala que vai ligar o WhatsApp Pay, né, que ligou, ou que vai habilitar o WhatsApp Checkout, a gente recebe com muito ânimo, porque a gente acredita que, de fato, possa mudar um pouco do valor e possa reduzir muito o bounce que a gente tem nessa migração de etapas. Legal. Mas, definitivamente, é um canal que está no futuro da beleza. Sem sombra de dúvida. Acho que o relacionamento o relacionamento é talvez a amálgama do mercado de beleza do Brasil, né? E o WhatsApp habilita relacionamento, então a gente acredita muito que ele não só veio para ficar, como ele vai ter ainda mais poder e uma extensão ainda maior pela frente. Parar de monopolizar o Guilherme aqui, abrir para perguntas da plateia, pode ser? À vontade. Não sei se eu vou poder responder, mas... Já tem pergunta aqui, ó, Julinha, e lá no fundo tem mais uma. Então, quem quiser fazer pergunta para o Guilherme aqui. Olá. Bom, primeiro eu queria parabenizar, falar que eu sou uma fã da marca. Estava muito ansiosa para estar aqui. Legal, muito obrigado. Feliz. Qual o seu nome? Marina. Marina, prazer. Eu estou há 6 anos trabalhando no mercado da beleza. Eu tenho a minha linha de cosméticos, então para mim é um sonho olhar tudo isso. E eu tenho uma dificuldade muito grande hoje. E eu queria te perguntar, assim, quando sai um produto novo da marca, qual que é a melhor estratégia para ter aceitação do público? Nossa. Pergunta difícil. Mas dentro do WhatsApp ou você está fazendo uma pergunta mais... É mais genérica, sim. Se tiver como... Eu vou tentar te ajudar no WhatsApp, tá? Tá bom. Então, porque é bem genérico. Mas no WhatsApp, o que a gente já fez para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de coisa, a gente precisa gerar awareness, né? Eu preciso gerar conhecimento.
Então, a gente consegue fazer mídia de clique to WhatsApp ou a gente consegue utilizar alguma solução, às vezes, de consideração dentro do próprio WhatsApp. Então, vou te dar 2 exemplos. Um é mídia. Você poderia fazer uma mídia que clica para o seu WhatsApp e ali você vai ter uma jornada que você construiu que vai informar desse novo produto, os benefícios e tudo mais. Então, esse é um canal. Tem um outro, que é até um case nosso, que também esse é filho do Thiago, que a gente fez com Antélios. Então, Antélios é uma linha de proteção solar que a gente tem de La Roche-Posay e a gente criou um quiz. Então, a gente criou um quiz e a gente viu que foi tão utilizado, que quando a gente lançou um novo produto de Antélios, a gente fez na verdade, acho que foi até um número, Thiago, né, Thiago, específico. Foi um número só para poder gerar esse quiz, para poder interagir com essas pessoas. A gente teve, sei lá, em um período super curto, 6.000 interações. Porque era um quiz relevante que dava uma informação no final do dia para essa pessoa. Eu acho que eu lembro dessa ação. Era um bot que fazia 3 perguntas, né? Fazia as perguntinhas e dava... De tom de pele e no final dava recomendação. Então, se você tem alguma coisa para contar, né? Nesse caso, era uma questão de acertar o tom da proteção solar, que a gente estava falando de um fotoequilíbrio com cor. Então, nesse caso, super funcionaria, né? Para essa geração de awareness. Mas se é novo, você vai ter que gerar conhecimento de alguma forma, né? Que o WhatsApp, nesse sentido, para você gerar conhecimento pelo WhatsApp tem que ser com a sua base. Aí você consegue fazer um disparo ativo, uma campanha para poder ofertar. Senão, você vai ter que se conectar com algum outro lugar, né? Seja mídia, enfim, ou outros canais. Eu vou responder o resto da pergunta que o Guilherme não respondeu. E o produto tem que ser bom, tá? Aí, fechou. Quem mais lá? Pergunta lá, por favor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar aí pelo talk show, foi bem bacana. E, Guilherme, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Você comentou ali sobre a venda assistida. Eu queria entender aonde que é feita essa análise, como que vocês relacionam o produto, o carrinho, na verdade, que foi abandonado no WhatsApp e que vocês identificaram que no site vendeu aqueles produtos. Então, como que vocês unificam essa jornada de compras, como que vocês fazem essa relação? E o segundo, eu queria saber mais ou menos quanto % representa as vendas no WhatsApp da receita. Demorou para ver essa pergunta. Essa vem, né? Essa vem em todas. Sempre. Ó, eu vou responder a primeira, a segunda eu vou ver se meu chefe deixa eu falar aqui quanto que representa em peso. A gente não abre, né? Já boicotou aqui a segunda. Vamos responder a primeira. Vou tentar responder a segunda para você depois. A primeira, como que a gente atribui, né? Então, eu tenho hoje 2 formatos. Como a gente consegue gerar um link que vai direto pro site e termina a compra, a gente consegue traquear isso por UTM, mas a gente sabe que se a pessoa não aceitar o cookie, a gente perde. E aí, eu consigo cruzar de algumas maneiras. Se eu faço uma campanha ativa, que eu pego a minha base, eu pego quem tem opt-in e eu faço um disparo, se essa pessoa compra dentro do período de tempo, eu já sei que é uma venda que veio dali, assistida ou não. Esse é um formato. E o segundo eu consigo cruzar com a base que eu tenho da Omni, de todo mundo que interagiu, todo mundo que teve venda. Então, eu consigo ver todo mundo que interagiu com a ferramenta, com o meu BSP, e todo mundo que teve venda. E aí eu consigo colocar esse parâmetro de tempo e fazer esse filtro. Então, o ideal seria ser o link, né, ser o TM, mas a gente sabe que o Cookieless World não tá deixando a gente brincar mais disso. Mas é como a gente atribui. Das vendas, a gente não abre esse número, mas o que eu posso dizer é que é bem significativo, tá? É bastante significativo. Posso dar meio que uma dica, assim, ó, que aí tem um número que eu posso abrir. Hoje, as vendas da L'Oréal no mundo, 30% dessas vendas acontecem no online. E aí, olhando para o online, hoje um número perto disso já está passando pelo WhatsApp, está sendo influenciado pelo WhatsApp. Tá bom? E se o Guilherme me permitir complementar um pouquinho da resposta esse match de quem conversou com a Beauty Advisor pelo WhatsApp, com quem comprou, a gente tem na Omni uma API que a gente chama de Conversion API, que é a API de conversão, onde a gente recebe os pedidos do varejista, e aí pode ser os pedidos do e-commerce, pode ser os pedidos de loja física, e a gente faz esse match. A gente não consegue dizer que foi por causa daquela conversa que aquela compra aconteceu. O que eu consigo te dizer essa pessoa comprou e ela falou com uma Beauty Advisor nos últimos 15 dias.
E aí a gente chama de GMV influenciado, porque ele foi influenciado por essa compra. E aí a gente consegue fazer o match das duas coisas e entregar esse resultado. E aí, de novo, né? Pelo menos pra gente, nem sempre é venda. Então, a gente abriu a Casa CeraVe outro dia, aqui em São Paulo, a gente fez uma ativação de uma semana. A gente convidou o consumidor para ir para lá. Pode ser que ele tenha comprado até no meu site depois, mas não era. O objetivo final não era vender, né? Então, acho que tem que entender exatamente o que você quer testar com a sua campanha. Temos mais perguntas? Lá! Ih, rapaz. E parabéns, pô, foi uma aula, não conhecia tão no detalhe a operação que, nossa, a marca que mora no meu coração, né, pela história aí, mas sem dúvida vocês estão inovando liderando em diversas frentes no digital aí nesses últimos anos. E bem nessa pegada do WhatsApp, vendo um pouco de algumas tendências asiáticas, quando o Pinduoduo trabalha o Interactive Commerce, que tem um aspecto comunitário muito forte de compras coletivas, team purchase e tal. Vocês já pensaram, já passou algum projeto de expandir essa lógica relacional individual para grupos no WhatsApp também, que a gente sabe o poder dos grupos no Brasil, em indústrias como a de infoprodutos, com toda aquela pegada de lançamentos, com grupos e gestão de grupos. Aí eu não sei, não ficou para mim claro, vocês também têm esse aspecto comunitário? A gente tenta sempre conectar, porque são várias iniciativas que a gente trabalha, né, do ponto de vista de inovação. Então, tem algumas que a gente conseguiu conectar com mais sucesso. Então, por exemplo, a gente tem um programa de afiliação em Lancôme. Então, a gente tem influenciadoras de Lancôme e a gente paga uma comissão pelo que elas vendem. Então, a gente já conseguiu conectar, por exemplo, pegar o tom de voz dela e fazer ela fazer um disparo para o nosso público, e a taxa de conversão foi ótima, então foi mais um aprendizado que a gente teve. Grupo é um que a gente não acertou a mão ainda, a gente até testou, é outra complexidade de operar. Então aqui é uma complexidade muito diferente do que a interação 1 a 1 que a minha Beauty Advisor tem. É uma complexidade de geração de conteúdo, de animação, que esse de fato a gente ainda não acertou. E quando você fala... Comunidade, né? Outro... E quando você vai para o Pinduoduo mais compra coletiva, esse a gente nunca brincou. Mas a visão de grupo a gente já tentou, a gente entendeu que é um know-how que a gente não tem, a gente deixou ali no backlog para poder voltar, quando estivesse executando um pouquinho melhor, as outras coisas que a gente entende que são mais prioritárias no momento, mas está ali no parking lot. Tá bem, stop. Última pergunta lá, gente. Vou fazer uma pergunta aqui, porque... fica sempre a pergunta sobre qual é o canal, né? Se deve forçar mais para conversão. Na sua fala, eu vi que você está trazendo um tráfego do e-commerce para dentro da plataforma. Alguns especialistas falam o contrário, né? De fortalecer o canal direto, de fluidez do e-commerce. Como que você acha que vai ser o futuro, né? Porque a gente viu o movimento da loja física indo para o e-commerce e agora para o WhatsApp. Você acha que isso é uma tendência? Ou não, realmente o WhatsApp tem o público dele, o e-commerce e o público, ou essa migração vai ser natural? Até agradeço a sua pergunta, porque talvez eu não fui muito claro aqui. Hoje a gente trabalha com duas que a gente chama de revenue streams, né? Então, eu tenho sim dentro do e-commerce um ícone de WhatsApp, e eu posso estar tirando essa pessoa do e-commerce para interagir no WhatsApp, mas eu uso toda a minha base de dados também para quando esse cara não está no e-commerce, e eu crio campanha e eu ativo esse cara. Então, eu estou buscando uma pessoa que não necessariamente está lá. E essa minha base de dados, ela pode ser composta por pessoas que compraram no e-commerce, como por pessoas que compraram em outros lugares, que fazem parte do meu programa de relacionamento. Então, não é necessariamente que eu estou sempre tirando do e-commerce, isso não é uma verdade. Tá? Eu trato o WhatsApp como um canal mesmo. E aí, para mim, a lógica é que assim, cada consumidor vai ter um canal de interação prioritário. Ou para sempre, ou em determinado momento da vida, da jornada dele. E aí a gente tem que estar preparado para atender onde ele quiser, né? Eu acho que esse é o lugar. Então, claro que um pode canibalizar o outro, né? Isso é... Mas a ideia é que não seja pura canibalização. Do que a gente tem olhado aqui, a gente tem visto que não é pura canibalização, que a gente consegue gerar mais valor. Mas é um baita desafio, né? Que é estar preparado para todos e não só para um ou dois canais. E eu queria super agradecer a participação do Guilherme, que enriqueceu essa última entrevista nossa, e agradecer vocês que vieram assistir-nos. Obrigado. Obrigado.